dia! Sejam todos bem-vindos a esse módulo 3, onde a gente já está preparando para colocar a mão na massa, né? Então hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o substrato da nossa coquedama. É muito importante que você escolha primeiro a planta em que você vai usar para fazer a sua coquedama. De acordo com a escolha dessa planta, a gente também vai poder escolher o substrato mais adequado para poder plantar ela, né? Existem vários tipos de plantas, terrestres, epífitas, e dentre elas, mesmo as terrestres, elas têm variações de substrato. Então eu vou estar aqui virando a câmera para onde estão os substratos aqui embaixo, vocês podem ver nesses potinhos, para vocês conhecerem um pouquinho de cada um, o que cada um contém e para qual tipo de planta a gente vai usar cada substrato, tá bom? Bom, vocês podem ver aqui por essa plantinha, né? É um mini lírio e ela tá super bem aqui nessa coquedama, bem cheinha, e olha ali, ó, saindo várias e várias folhinhas novas, né? Então tá bem espalhadinho, muito bonitinho. Então agora vamos conhecer um pouquinho do substrato. Bom, gente, esse potinho aqui, isso aqui é areia de rio, tá? Para que serve a areia de rio? A areia de rio, ele dá mais drenagem no substrato, né? Não todas as plantas, são poucas as plantas que nós vamos estar usando essa areia de rio, mas algumas a gente vai usar assim. E no caso aqui, gente, a gente vai ter que dar uma lavada nessa areia antes de usar ela, né? Ela vem muito suja. Eu gosto muito de lavar para evitar de ter problema depois com a coquedama, né? A gente vem para o substrato de terra comum, olha. Tá vendo? Essa terra que a gente compra em garden, né? Terra para jardinagem. E ela é muito boa para algumas plantas, a gente também vai usar ela. Aqui a gente já vai partindo para um substrato mais aerado, né? Aqui a gente tem um substrato para cactos suculenta. Vocês podem ver aqui que ele tem pedacinhos de galho, ó. Tá vendo? Casquinhas de pinos, pedacinhos de carvão. Então é um substrato que ele é feito com uma matéria orgânica, né? E a gente vai falar sobre a matéria orgânica daqui a pouco, porque eu vou entrar num outro substrato também, que a gente vai precisar de falar sobre isso, né? Esse substrato de cacto de suculenta é um substrato mais leve, ele não retém tanta água, a água escorre mais fácil por ele e ele seca mais rápido, tá? Aqui a gente tem um bom exemplo de substrato, que é o Carolina Soil. Ele é bem levinho também, olha só, gente, olha. Tá vendo? Ele é bem leve e a composição dele primeiro, a turfa. O que é a turfa? A turfa são matérias orgânicas, né, que são decompostas. Então, ele é rico em humus, ele ajuda a equilibrar o solo. Então, tem várias funções aí. Além da turfa, o Carolina Soil, ele contém a vermiculita. A vermiculita, ela é um mineral, né? E é um mineral que ele ajuda na absorção dos nutrientes para a terra, né? E a vermiculita, ela retém um pouco mais a umidade. Apesar desse substrato Carolina Soil, ele ser bem soltinho, ele é um pouco mais úmido do que o normal. Isso significa que você vai precisar regar menos vezes, né, a sua coquedama quando tem esse substrato que tem a vermiculita, né? Também aqui no Carolina Soil a gente tem a casca de arroz carbonizada, gente. Isso aqui é a casca de arroz carbonizada, olha. Tá vendo? Ó. É só aquela casquinha de fora do arroz mesmo, que eles fazem a queima, né? Então, a casca de arroz é um substrato estéril e ela faz o quê? Ela dá mais aeração ao solo,
né? Mas drenagem, ela faz com que a água não fique retida e que o ar circule mais fácil, né? Outra coisa que tem, que eu já falei sobre ela, é a matéria orgânica. Isso aqui é um composto orgânico, olha, tá? Esse composto orgânico, ele é excelente para regenerar o solo, mas ele não pode ser usado sozinho, né? É um regenerador de solo, ou seja, ele tem humus de minhoca e tem vários nutrientes que vão enriquecer o seu solo para você tá aí podendo montar a sua coquedama, tá? Mas o que esse Carolina Soil tem? Além da casca de arroz carbonizado, os resíduos orgânicos, né? Ela ainda contém NPK. O que é o NPK? NPK são os nutrientes, os principais nutrientes que a planta precisa para estar aí, olha, se desenvolvendo bonita, ficando verdinha, tá? Desse jeito e florescendo. Esse N significa o nitrogênio, o P significa o fósforo e o K significa o potássio. A gente tem vários aí alimentos que também contêm NPK, coisas naturais que nós podemos estar usando na nossa coquedama ou até fazendo uma compostagem, porque isso aqui é um composto orgânico, né? Provavelmente ele tem restos de casca de banana, que são ricas em potássio, algum outro nutriente com fósforo e com nitrogênio. E aqui, por último, gente, a gente tem o substrato que é de orquídea, né? Que são para plantas epífitas, né? O que ele tem? Isso daqui é fibra de coco, né? Ela costuma vir assim e vem em pedaços maiores, igual a esse aqui, olha. Tá vendo? Olha. A fibra de coco, lógico. Gente, se vocês forem aproveitar o coco que tem em casa para fazer essas fibras, tem como fazer. Mas ela contém os taninos, né? Que o coco é muito rico em tanino, ainda mais essa parte fibrosa dele. Então, o ideal é você botar de molho durante vários dias e trocando a água pelo menos 2 vezes por dia, durante uns 4 ou 5 dias, até a água ficar bem clarinha, tá? Porque aí você vai eliminar o tanino e aí você pode usar normalmente. Aqui a gente tem, olha, a casca de pinos, tá? Olha, que ela é assim. Nesse substrato aqui, eu gosto muito desse substrato. Olha, a gente tem aqui xaxim também, pedaços de xaxim. Alguns substratos vêm também com esfagno. No caso desse aqui, ele tem também pedacinhos de carvão. Olha, vocês podem ver aqui. Tem pedacinhos de carvão aqui também, ele, olha. Tá vendo? Tá? Outra coisa que eu... Olha aqui, ó, o carvão. Tá? Então, algumas espécies de plantas, como as orquídeas, a gente vai estar usando esse substrato aqui, que é um substrato com mais madeira, digamos assim, né? Que é mais adaptável para as orquídeas, a não ser o caso das orquídeas terrestres. Eu posso usar a orquídea terrestre na coquedama? Pode sim. A gente tem aí o sapatinho, né? Que é uma orquídea que a gente vai trabalhar com esse substrato, que é a terra em si, né? A terra de jardim, olha. E posso estar misturando junto com os outros substratos para aumentar um pouco a drenagem. Bom, então vamos aproveitar que a gente está aqui falando sobre substrato para vocês terem uma noção de que tipo de planta vocês podem aí estar colocando em cada substrato diferente e como é que a gente pode misturar esse substrato para chegar ao substrato ideal para que você mantenha a sua coquedama saudável por muito tempo, né? Bom, a areia, no caso da areia, algumas pessoas usam a areia também para plantar as flores de maio. Eu, particularmente, eu não gosto na areia para plantar as flores de maio. Então qual o substrato que eu vou usar para coquedama na flor de maio? Gente, olha aqui, olha. Esse daqui, que é o substrato Carolina Soil, tá? Então, quando eu for plantar uma flor de maio, não adianta botar terra ou outro substrato, ela vai começar a cair os galhos, tá? Esse substrato Carolina Soil tem o que ela precisa, né? Tudo que ela precisa para desenvolver bem. A gente tem que lembrar que a flor de maio,
ela retém água, até por isso que essas folhinhas são gordinhas, né? E ela não suporta o encharcamento de raízes. Nesse caso, o Carolina Soil, ele vai dar a umidade necessária que a flor de maio precisa, tá? Para poder sobreviver sem ficar com as raízes encharcadas. Então a gente vai estar molhando aí em lugar mais frio, uma vez por semana. Se estiver muito quente, 2 vezes por semana ou até um pouquinho mais. A gente tem que lembrar que além de molhar o substrato, a gente pode estar borrifando a aguinha na folha da nossa plantinha para dar uma refrescada nela, né? A areia a gente vai usar mais no caso, por exemplo, uma rosa do deserto, ou até mesmo a amaryllis, né? A amaryllis é uma planta que ela precisa de muita areação, né? A gente tem que lembrar que cada substrato tem um peso diferente, tá? A areia, ela é bem drenante, mas ela também é um pouco mais pesada do que os outros substratos comuns. Ela pesa, eu acho que até mais do que a terra comum de jardim, tá bom? Ou peso equivalente, mais ou menos assim. E outro exemplo de uma planta que a gente coloca areia junto com substrato para fazer a coquedama é a flor de cera. Aí nós já temos 2, né? Vamos recapitular, lembrar isso aí. Então, a gente vai colocar a flor de cera, o amaryllis, né? Os epidendros, que são tipo dama da noite, né? Que também entram um pouco de areia. Cacto cianinha, tá? Porque ele tem a necessidade de a gente estar colocando areia para poder fazer uma drenagem melhor, tá? Poderia estar substituindo essa areia? Posso, mas nesse caso eu acho que a areia é mais adequado, né? Em drenagem de vaso, todo vaso que a gente for plantar tem que ter uma drenagem. Na coquedama é um pouquinho diferente. Você não vai precisar usar aquela camadinha de argila expandida ou de pedra brita, né? Aqui, nesse caso, a gente vai abrir mão dessa parte, dessa espécie de drenagem aí, né? Que a gente usa comumente em vaso. Lógico que cacto suculenta a gente vai estar usando aí o substrato de cacto de suculenta, né? A gente vai estar falando mais tarde também sobre a adubação dessas coquedamas, né? E aí vai entrar também na montagem no substrato alguma coisa de adubação que a gente vai estar falando mais tarde, tá? Hoje o nosso assunto prioritário é realmente os substratos. Aqui no caso do substrato para a orquídea, né? As orquídeas, elas são consideradas epífitas, ou seja, elas vivem nas árvores, né? Em madeira. Algumas até consideradas rupícolas, que são orquídeas que vivem em pedras, né? Com exceção de algumas orquídeas que são terrestres, né? Uma orquídea terrestre que a gente pode estar citando aí, que eu vou estar citando para coquedama, tá, gente? Porque a gente tem várias orquídeas terrestres que são orquídeas que atingem aí 2 metros, 2,5 metros, que não são legais para você colocar em coquedama, a não ser que você faça uma coquedama gigante, tipo aquela que eu tenho da pata de elefante aí, que vocês já viram nos outros vídeos, né? Agora, uma orquídea que é legal você plantar, ela fica super bem na coquedama, é a sapatinho, né? Todo mundo aí acho que conhece a sapatinho. Não são todas as orquídeas sapatinhos que são terrestres também não, tá? Algumas são epífitas. Então a gente tem que se informar bem, selecionar. A orquídea mais comum, a terrestre, esse sapatinho marrom com bege, ela é terrestre. E tem uma outra da folhinha manchada, pintadinha, que também é. Algumas variedades não, são epífitas, você vai ter que estar usando aí o substrato de orquídeas mesmo para elas. Tá? Vai estar usando uma outra técnica diferente da montagem, que não é a mesma que a gente usa para os outros substratos, tá? Então vamos falar um pouquinho desse lírio aqui. O lírio a gente sabe que é uma plantinha de terra comum, mas ele também precisa de um pouco mais de umidade e de areação, tá? No caso desse lírio, eu vou usar a terra de jardim comum, que é aquela terra de garden que a gente compra em garden, né? Gente, muito cuidado se forem pegar terra do chão, né, do jardim de vocês. Elas podem vir ervas daninhas,
podem vir com bicho, né? Ovinhos de bicho. Então tomem bastante cuidado, procurem usar um material comprado em garden, que seja um material estéril, que seja um material livre dessas ervas daninhas e de outros problemas, né? Para vocês não se prejudicarem, né? Não prejudicar a coquedama, porque automaticamente, se você fizer uma coquedama ruim, vender para o seu cliente, der problema, der bicho, ou a coquedama morrer logo, lógico que você vai começar a perder seus clientes, né? Mas ele gosta muito de água, tá? Então a gente tem que manter ele sempre úmido, e é uma planta de meia sombra, gente. Não adianta colocar esse lírio no sol, porque essas folhas vão murchar, vai queimar as folhas e você vai acabar perdendo o seu lírio. E se não perder, vai ficar aquele lírio feio, com as folhas queimadas, né? Um lírio que não é uma coquedama, que não vai ser muito bem vista, né? Digamos assim. Então, o lírio eu uso mais substrato de jardim, e eu vou usar alguma coisa de adubação nele. Já totalmente diferente dessa plantinha aqui. Eu não sei se vocês conhecem, olha. Essa daqui, o nome dela é uma Columeia crespa, ou como dizem, a planta batom, né? Ela dá uma florzinha aqui na ponta que é vermelhinha, muito parecida com a pontinha do batom que a gente usa, né? Então, ela é muito bonita. É uma planta que gosta muito de água também. É uma planta que ela gosta de claridade, mas ela não gosta do sol, como o lírio, tá? Sendo que essa aqui a gente vai modificar o substrato. Precisa de uma terra mais leve, mais aerada do que o mini lírio, tá? Então vocês já podem ver aí que plantas que têm necessidades parecidas, né? Por exemplo, as duas plantas aqui, tanto o lírio quanto essa Columeia crespa, são plantas de meia sombra, são plantas que gostam muito de água, principalmente essa aqui, olha, tá? E aí a gente pode estar fazendo o quê? Misturando um pouco de substrato que mantenha ela aqui dentro um pouco mais úmida, que é o caso ou da vermiculita ou um pouco desse nosso substrato do Carolina Soil, né? Porque o Carolina Soil ele vai manter um pouquinho mais úmido ela por dentro. Sem exagero, não muita coisa, tá? Porque se ela ficar muito molhada também, as raízes dela vão apodrecer. Tanto a Columeia crespa quanto o mini lírio. Agora que você já conhece um pouquinho sobre substratos, vamos estar passando para a próxima aula. A aula 2, que é onde a gente vai falar do musgo, ou seja, da capa, ou seja, o nosso vaso da coquedama, né? Então, vejo vocês na próxima aula.